Este é o nosso podcast das Educa versão vídeo. Se você está ouvindo ao nosso episódio no canal do YouTube, saiba que ele também está disponível com imagens no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio, caso esse seja sua versão de preferência. Eu sou Maria Elane Gurgel, médica endocrinologista, head de conteúdo da Educa e diretora médica de análises clínicas da DASA. E hoje estou aqui para conversar com duas grandes especialistas, a doutora Rosana Richman, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia e consultora DASA, e a doutora Maria Isabel de Moraes Pinto, médica infectologista, professora associada da disciplina de Infectologia Pediátrica da Unifesp e consultora de vacinas da DASA, para uma conversa muito palpitante sobre vacinação e seus potenciais efeitos adversos, como manejá-los. Sejam muito bem-vindas, Maria Isabel e Rosana. Eu estou muito feliz da gente estar aqui nesse momento para um bate-papo, por um tema que é tão palpitante, que é a vacinação. Nós sabemos o quanto a vacinação é uma medida relevante em saúde pública. É através da vacinação que reduzimos milhares de óbitos, milhares de incapacidades e nos permite controlar doenças de grande relevância no mundo, como bem podemos lembrar quando falamos da poliomielite. Mas como a medida de intervenção à saúde, sabemos que a vacina não está isenta de eventos adversos. E é por isso que a gente está aqui para trocar informações sobre como reconhecê-los, como manuseá-los da melhor forma e quais são os canais que nós, enquanto profissionais de saúde ou pacientes, podemos fazer uso quando estivermos mediante a um evento adverso decorrente de um processo de vacinação. Mas antes de falar de eventos adversos, eu gostaria de revisitar um pouco sobre vacina, na sua concepção maior. E para isso eu queria perguntar a Maria Isabel quais os tipos de vacina e como é que elas agem em nosso organismo. Então, nós temos assim, de uma maneira bem, didática, né, o que a gente chama de plataformas de vacina. E a gente divide as vacinas em 2 tipos: aquelas que são não vivas e aquelas que são vivas atenuadas. Atualmente o que a gente tem são vacinas de vírus e de bactérias, né. Então, quando eu falo numa vacina viva atenuada, eu estou falando, por exemplo, uma vacina de sarampo, né, em que esse vírus foi passando, né, em diversas, passagens de cultura em laboratório, e ele se tornou mais fraquinho. Ele ainda é capaz de desencadear uma resposta imunológica, tanto em termos de produzindo anticorpos quanto células de defesa, e vai desencadear uma proteção dessa pessoa, tá? Por outro lado, eu tenho outras vacinas que são não vivas. Eu posso pegar, por exemplo, para o tétano, a toxina que a bactéria do tétano produz e inativá-la. E daí eu vou dar um pedacinho, né? Então, um produto dessa bactéria que é, na verdade, incapaz de levar a doença, mas ela vai proteger através, né, do desencadeamento de uma resposta com produção de anticorpos. A gente tem nas vacinas não vivas também aquelas em que eu pego a bactéria inteira, né, e inativo, né, e daí ofereço, né, pro indivíduo. Um exemplo, por exemplo, que a gente tem atualmente é a vacina poliomielite, que atualmente no Brasil todas as doses são dadas, tanto no público quanto no privado, com o vírus inativado, incapaz de causar a doença. A gente tem outras vacinas também, que eu posso pegar, por exemplo, a cápsula de uma bactéria e juntar com uma proteína, que é o que a gente chama de vacinas conjugadas. E daí eu consigo uma resposta mais potente, com mais memória imunológica e capaz de ser aplicada em crianças pequenas, né, abaixo de 2 anos. Então, é o que a gente tem na vacina pneumocócica, na vacina de hemófilos influenza tipo B e nas vacinas meningocócicas. Ótimo.
Na verdade, é um panorama mesmo, né, Maria Isabel? Por isso que o nome é esse, panorama vacinal, porque são muitas tecnologias, muitas São. formas. É muito interessante essa tua explicação, porque ela casa muito bem com o que os próprios pacientes trazem de dúvida no dia a dia. Eles nos perguntam muito: a minha vacina o agente é vivo, tá morto, é bactéria, é vírus, é fragmento? Então, é muito importante essa contextualização do como a vacina é feita até para que a gente entenda esse mecanismo ativo de imunização. Seria isso, Rosana, um mecanismo ativo de imunização? Eu queria que você comentasse sobre a diferença entre uma imunização ativa e passiva. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né, com a Isabel. Assim, essa tua pergunta é bem importante, porque, assim, quando a gente fala em imunização passiva, o próprio nome já nos remete a algo que o nosso corpo não precisa fazer muita coisa. Por quê? Porque eu já recebo os anticorpos prontos. Eu não preciso estimular, diferente da vacina que a Maria Isabel acabou de falar, eu não preciso estimular o meu sistema imunológico ativamente a produção de um anticorpo. Eu já dou para ele os anticorpos. Então, tudo o que é passivo significa que eu tenho pressa, eu já preciso de anticorpo no dia tive um ferimento grave de tétano. Eu não posso esperar eu tomar uma vacina para o meu sistema imune responder com anticorpos para depois eu estar protegido. Não, eu preciso estar protegida hoje. Então, o que eu faço? Hoje eu tomo ou um soro, ou uma imunoglobulina, ou os anticorpos monoclonais, como o vírus sincial respiratório. Então, tudo isso eu recebo já de imediato para uma resposta imediata. Parece lindo. O problema é que a resposta não é duradoura. Porque como não é o meu sistema imune que está produzindo anticorpos, essas imunoglobulinas, esses anticorpos que eu recebi, eles têm uma vida útil. E com isso eles vão embora. Então, a proteção é temporária. Por isso que em algumas situações, eu vou dar o exemplo da hepatite B, que os bebezinhos fazem na maternidade hoje, né? Eles nascem e já ganham a vacina. Se a mãe tiver hepatite B e tem o risco de transmissão para o bebê, eu não posso esperar ele tomar a vacina, fazer anticorpos. Então, este bebê vai tomar tanto a imunoglobulina, que ele precisa já de anticorpos prontos, e eu vou fazer também a vacina. Em cada coxa eu faço uma coisa, para poder eu ter a imunização passiva imediata e a imunização ativa, que eu coloco um antígeno para o nosso sistema imunológico produzir anticorpos. E existe outra coisa, que é um fenômeno que a natureza é maravilhosa, e faz com que mães, através da placenta e através do leite materno, consigam passivamente mandar anticorpos para o seu feto, para o seu bebê, para ele já nascer protegido. Então, cada vez mais, quem está me ouvindo e é gestante, cada vez mais nós estamos falando de vacinação em gestante. Vírus sincial respiratório, coqueluche, que estamos tendo um surto aqui em São Paulo, própria influenza, que é a gripe, a Covid-19, tudo isso eu vacino a gestante com o intuito, lógico, da proteção da gestante, ok, mas em especial a proteção de passagem passiva de anticorpos para esse bebê e ele já nasce protegido. Então, acho que fica claro o que é uma imunização ativa e o que é uma imunização passiva. Muito claro, fica claro sim. E são conceitos simples, mas que às vezes geram dúvidas. E essa tua fala, Rosana, da vacinação da gestante, acho que ele exemplifica bem. Ela entrega, né, para o feto A gente isso, até né? chama de passiva artificial ou natural. A da mãe, ela é quase natural, através da amamentação, ela passa anticorpos. Por exemplo, uma mãe que já teve catapora, varicela, mesmo que o bebê não seja vacinado, e nem vai ser vacinado no início da vida, os primeiros meses ele está protegido. E é passivo natural. E o artificial é quando você dá uma imunoglobulina. Excelente, excelente. A gente vê nos movimentos, grandes movimentos vacinais, a importância da vacinação em massa, porque até aquela pessoa que ocasionalmente, por um motivo independente, decidiu não se vacinar, ela também se beneficia do movimento vacinal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Isso tem um nome que eu não gosto, mas eu vou falar que é a imunização de rebanho, né? A imunização do inglês, né, o herd immunity, que é mais palatável, ou imunização de grupo, proteção de grupo. Então, a hora que você tem alguém que não se vacinou por motivos X, por exemplo, que não pode tomar a vacina porque está muito imunodeprimido, não pode tomar a vacina. O que você faz? Quanto mais
pessoas em volta ao redor dessa pessoa estiver vacinado e protegido, faz como uma barreira, ou seja, uma proteção de grupo para que aquele indivíduo não vacinado esteja indiretamente protegido. E por isso que a gente sempre fala que a gente quer cobertura vacinal de 95%. Por quê? Porque quanto maior a cobertura vacinal, menos gente suscetível eu vou ter e aquela pessoa que por algum motivo não pode tomar vacina vai estar protegido. Excelente. Isso jamais é um estímulo à não vacinação, e sim busca de 100% de vacinação para grandes coberturas vacinais. E quando a gente fala em cobertura vacinal, vem uma pergunta sobre faixa etária, que é muito frequente. E eu queria fazer essa pergunta para você, Maria Isabel. Qual faixa etária mínima? Existe faixa etária mínima para a vacinação? Então, na verdade, a gente tem um calendário vacinal e a gente começa a vacinar a criança ao nascimento. Foi o que a Rosana acabou de falar. A gente faz hepatite B ao nascimento e depois continua com as doses subsequentes, né? A outra vacina que a gente dá bem próximo do nascimento é a BCG. Por quê? Porque é onde que a criança vai ter chance de se infectar com tuberculose, é dentro de casa. Então eu preciso ser rápido, eu preciso começar a desencadear uma resposta imunológica para ela já estar protegida e não ter um quadro grave. E daí a gente começa e faz, todo mundo que tem filho pequeno, ou neto, ou sobrinho, fala, mas todo mês vai tomar vacina? Vai, porque a gente começa a vacinar, e a gente vacina, por exemplo, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, para tétano, difteria, hemófilos, influenza, as doses de hepatite B, que eu continuo daquela dada ao nascimento, né? Para poliomielite. Então, eu estou montando uma resposta para essa criança e muitas vezes eu preciso de várias doses para ter uma resposta adequada. Em geral, as vacinas que são inativadas, elas precisam de mais doses, tá? Em algumas situações, por exemplo, BCG e hepatite B, eu não preciso dar depois de 1 ano de idade, mas em outras situações, como tétano, difteria, eu preciso vacinar depois um reforço acima de 1 ano de idade. Então, podem perguntar, mas então, por que eu não vacino já direto, quando a criança já vai estar com um sistema imunológico capaz de responder sem precisar vacinar primeiro e depois fazer um reforço? Porque para algumas doenças, é justamente no primeiro ano de vida que eu tenho um risco maior de ter quadros graves. Então, doença pneumocócica, doença meningocócica, hemófilos influenza tipo B, que pode causar meningite, pneumonia graves. Então, eu vacino, eu protejo o indivíduo, mas depois ele vai ter que fazer alguns reforços. E todo mundo sabe que, por exemplo, para tétano e difteria, eu vou ter que vacinar sempre, até a morte, na verdade, né? De 10 em 10 anos. Ah, é a vacina dos 15 anos, que antigamente a gente fazia aos 15 anos. É de 10 em 10 anos. Então, isso acaba mostrando para a gente que a gente começa a vacinar e a gente continua, né? Em algumas situações, e a gente vai acrescentando algumas vacinas, né? Que a gente não tinha anteriormente, por exemplo, vacina dengue, a gente não tinha e agora a gente tem uma vacina que você começa a dar aos 4 anos de idade na rede privada, né? Então, você vai montando uma resposta imunológica, fazendo a função da doença que a criança tinha, né? Então, todo mundo tinha catapora, né? Então, a pessoa tinha catapora, é bom, porque todos os priminhos vão lá e vão ter catapora. Sim, podiam ter e podiam não ter nenhuma doença grave, mas alguns acabavam sendo internados, alguns tinham uma infecção grave, alguns tinham uma pneumonia, por exemplo. Então, a ideia da vacinação é você fazer um esquema vacinal de modo que suavemente a pessoa seja capaz de montar uma resposta imunológica. E a gente vai fazendo isso desde o começo e continua ao longo, então, do 2º ano de vida e depois na adolescência, na idade adulta, né? E atualmente a gente tem, inclusive, vacinas para idosos que são típicas, né, dessa faixa etária e porque a gente sabe que a exposição que a gente tem aos antígenos, né, seja vírus, seja bactéria, acontece o tempo todo. É bem importante a construção desse calendário vacinal. Sim. Mas, Maria Isabel, se porventura uma criança
não fez essa vacinação nessas fases tão iniciais da vida? Porque isso acontece, a gente Sim. sabe, no dia a dia. Toda hora é hora de iniciar esse calendário? Em geral, sim, mas aí você tem que adaptar. Por exemplo, rotavírus, eu só posso dar a primeira dose até a criança ter 3 meses e 15 dias. É uma situação especial, mas eu estou dando, né, esse exemplo. Em outras situações, essa vacina não existia quando a criança era pequena, né? E daí a gente vê, olha, vale a pena se vacinar contra a doença meningocócica? Sim. Então, por exemplo, o adolescente pode tomar a vacina meningocócica ACWY. E Uhum. quando você toma mais para diante, você tem a chance de responder com menos doses. Mas, repito, isso não quer dizer que o ideal não seja se vacinar mais precocemente, porque você quer justamente que a pessoa já esteja imunizada antes dela ter o risco, né, de se infectar. Posso só Uhum. complementar Por um favor. exemplo disso? É, por exemplo, as crianças que vêm de outro país vêm morar no Isso, Brasil. Sim. Então, às vezes, a pensei gente nisso. vê, né, Uhum. alguém que está se mudando para o Isso. Brasil, que tem um outro calendário, uma outra coisa em outro país, chega aqui, a gente tem que sim atualizar, lógico, as vacinas que dá para atualizar de acordo com a idade, mas é fundamental, sim, que a gente deixe essa criança em dia. Ótimo. Eu pensei exatamente nessas crianças que vêm para o Brasil. E, Rosana, a Maria Isabel comentou sobre idade inicial de vacina. Eu queria entender a idade limítrofe. Tem idade máxima para vacinação? Depende da vacina, né? Depende. Depende da vacina. O que a gente muitas vezes ouve, eu indo agora para o outro extremo, né? Você falou das crianças, Uhum. eu agora vou para o outro extremo, são os idosos. Quanto mais cronologicamente a gente tem idade, maior é a nossa vulnerabilidade para ter algumas doenças. Vírus essencial respiratório, pneumococo, zoster, né? Então, esta população mais velha precisa muito de proteção através das vacinas. E às vezes a família pergunta: ah, mas puxa, tem 85 anos, será que. E a resposta de uma geriatra amiga nossa, ela sempre fala: ninguém é tão velho que não consiga viver mais um ano, tá certo? Adorei. Então, com esta Uhum. resposta, a gente fala que sim, que este idoso, uma vez que ele pode mudar a qualidade de vida se eu deixar de vaciná-lo. Então, indo à sua pergunta, existe idade máxima? Depende da vacina. E em algumas situações, vou pegar o exemplo do HPV. Em bula, se você pegar em bula, existe uma certa limitação de idade, mas todas as sociedades, exatamente por ser uma vacina extremamente segura e importante, a vacina Sim. contra o câncer, né? A gente está falando de um vírus intimamente relacionado com o câncer, há muitos países, inclusive o Brasil, a gente acaba não colocando esse limite superior. Então, vai depender um pouco de cada vacina, mas como eu te falei, principalmente quanto mais velho o paciente, do ponto de vista cronológico, mais vulnerável, a importância da imunização é muito grande. E uma coisa, lembrando então do paciente idoso, que eu acho também muito, assim, importante falar para ele, que às vezes, né, por exemplo, ele vai se vacinar contra a influenza, é para não ter os quadros graves de influenza e tal, mas além disso, isso tem a ver com a suscetibilidade que ele tem de, uma vez saindo do hospital, não estar mais independente como era antes, né? Então, a pessoa que fica algum tempo internado, nem precisa ir para uma UTI, mas vai perder massa muscular, vai ficar mais dependente de outras pessoas. E se existe uma coisa que quem é idoso não quer ser, é dependente, Entendi. né? Então, a vacina, né? Eu dei o exemplo da vacina influenza, mas isso funciona também para os ósseos, para o vírus essencial respiratório. Ela te dá a capacidade de se manter Funcional. funcional. E isso é muito importante. Acho que assim é excelente esses comentários. E a gente falou aqui de crianças e idosos, mas tem um grupo de pessoas que se encaixam ali no meio termo, né? Os adultos jovens, os adultos, que essa população, ela ainda necessita de mais exposição à vacinação, de mais conhecimento. A gente tem muitas campanhas de saúde pública para diabetes, para hipertensão, para obesidade, mas
ainda existe espaço de fala para nós que somos profissionais de saúde para a atualização do cartão de vacinação dos nossos pacientes adultos. Então, eu, enquanto endocrinologista, cada vez mais tenho me policiado na universidade para estimular essa revisitação desse cartão vacinal. Então, eu queria, Maria Isabel, que você comentasse sobre a importância da vacinação em condições especiais de saúde e quais seriam essas condições. Então, daí, na verdade, né, a gente tem um calendário para o adulto, né? Um adulto sem comorbidade precisa tomar, como a gente estava falando, a vacina, o reforço, né, do tétano e difteria, que no privado é tétano, difteria e coqueluche, né? Você precisa ter algumas vacinas, que são independentes de ter comorbidade. Mas a pessoa que tem comorbidade, ela tem um risco maior de ter, por exemplo, zoster, né? Então, pensando numa pessoa que toma uma medicação imunossupressora, e hoje em dia a gente tem os pacientes reumatológicos, os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles tomam e eles estão muito bem porque eles estão tomando medicação imunossupressora. Mas isso rebaixa a capacidade que eles têm de lidar com um vírus, com uma bactéria. E se ele se vacinar, e muitas dessas vacinas são inativadas, então ele vai poder montar uma resposta adequada e não vai ter zoster, por exemplo. Ele precisa, todo mundo precisa tomar a influenza, mas mais ainda o indivíduo que tem alguma condição de imunossupressão, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar o paciente, e muitas vezes ele não sabe, ele é um paciente que faz tudo certinho, toma a medicação direitinho, vai no médico, faz todos os exames, mas ninguém falou para ele que ele tem algumas vacinas que podem ajudá-lo a continuar saudável. E hoje em dia a gente tem aquele conceito de inflamação, né? Então, se a pessoa tem zoster, se a pessoa tem uma influenza, ela vai ficar inflamada. E essa inflamação desencadeia uma série de fenômenos que, se você não tiver a doença, você não tiver a infecção, você não vai ter, né? Então, existe risco depois da influenza de você desencadear um infarto miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, todas essas avaliações que têm sido feitas em longo prazo dos pacientes têm mostrado a importância da vacinação de qualquer um, mas ainda mais o paciente com alguma comorbidade. Só um gancho que eu acho bem importante, que a gente, quando fala de adulto saudável, a gente tem falado muito sobre isso na DASA, que é o check-up. Isso. Sim. Alguém que faz um check-up, primeiro, ele está interessado na sua saúde e na sua prevenção. Então, lógico, a gente pensa muito em vacina, né, Isabel? Mas na minha visão, eu acho que é um momento super importante de você realmente checar como é que está o calendário daquela pessoa que veio fazer o check-up e já indicar o que ele poderia estar tomando. Vamos falar de um exemplo desse ano, dengue, que é algo mais no nosso dia a dia do que dengue, e hoje nós temos vacina. Isso. Então, se é um adulto, né, entre 4 e 60 anos, né, eu estou falando da faixa etária da vacina, que nunca tomou vacina de dengue, independente dele ter tido ou não dengue prévia, está indicada a vacinação. Então, ele conversa com o médico, já é uma oportunidade que ele está na frente de um médico, conversando sobre o seu check-up e a gente orientando a vacinação. Isso é muito importante, mas ainda há espaço de fala para a gente estar conversando com os profissionais de saúde. E isso gera uma dúvida também, Rosane e Maria Isabel, sobre a seguinte pergunta: é possível a atualização de multivacinas em um só dia? Eu queria ouvir, Rosane, esse comentário, porque é muito frequente esse medo de fazer essa atualização concomitante. Problema não tem. Na imensa maioria das vacinas, você pode fazer elas concomitantes. Tem algumas que ainda não têm isso tudo, mas a imensa maioria, a resposta fácil seria sim. Eu trabalho também no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e lá a gente faz, na rede pública, como você não sabe se aquele paciente vai de fato aderir à vacinação e ele é alguém que precisa por qualquer questão, a nossa tendência é multivaciná-lo naquele momento e não perder a oportunidade. Quando a gente vai para os pacientes, seja do consultório, aquele paciente que você já conhece mais, você já sabe como... Muitas vezes eu acabo fazendo um planejamento de vacinas, né? Porque não que tenha problema, você não vai sobrecarregar o sistema imunológico, nada disso, isso tudo é bobagem.
O que eventualmente pode acontecer, e a gente vai falar mais daqui para frente, você pode acumular um pouco os eventos adversos. Não que vai ter mais evento adverso porque tomou vacina concomitante no mesmo dia. Mas, claro, você está somando a possibilidade de ter evento adverso. Então, nessas situações, o que eu pessoalmente acabo fazendo é um certo planejamento. E daí você faz lá um planejamento de vacinas, fica bom tanto para o paciente, mesmo em termos de eventualmente de custo, de tudo. Então, eu acho que vai. Então, respondendo objetivamente, não tem nenhum problema na imensa maioria das vacinas, mas eu acho que você vai só customizar conforme o seu paciente. E se você tem, por exemplo, um paciente que está hesitante em relação a vacinar, se você enchê-lo de picadas, ele nunca mais volta. Ele toma a primeira dose de tudo e não toma as doses subsequentes. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, você pode vacinar, mas aí na próxima consulta é você que vai ter que lembrar. Como é que está a sua carteira de vacina? Tomou a vacina? Como é que foi a sua experiência? Então, comentar, perguntar é importante, sabe? Porque a gente tem um monte de coisas para fazer, mas se alguém chegar e falar, olha, tomou vacina, não sei o quê, eu acho que isso é importante. Uma outra situação, a Rosana lembrou a situação do check-up, mas é a do consultório pediátrico. Se você está vendo a vacinação da criança, você pode chegar e falar assim para os pais: você sabia que também valeria a pena você se imunizar? Isso. Quando foi a última dose que você tomou? Né? E os seus pais, né? Pensar nos avós também. Claro que você tem que saber como fazer isso, mas lembrar isso, às vezes, é uma oportunidade de puxar um gancho e imunizar alguém que até gostaria de fazer isso, mas não fez porque ninguém nunca teve a ideia de lembrá-lo. Por isso que eu digo que a gente tem espaço de fala sobre esse tema. E é o cuidado centrado no paciente, na família. Quando você traz essa fala da Sim. pediatria, não é só aquela criança tem um pai, tem um avô. E é muito rico essa oportunidade de atualização dessa família, né? Eu acho que foi excelente essa revisitação inicial aqui sobre vacinas. E agora a gente vai seguir sobre o nosso papo de eventos adversos em vacina. Conforme eu disse já no início, eventos adversos, eles são inerentes a procedimentos de saúde. Não é em virtude da vacinação, é inerente à ciência, é inerente à saúde. E a gente está aqui para falar de forma muito transparente sobre eles, como reconhecê-los e como manejá-los com o apoio de uma equipe de vacinas. Então, para começar a falar sobre eventos adversos, Maria Isabel, eu queria que você citasse para a gente o que são esses eventos adversos e quais são os mecanismos imunológicos que estão por detrás desses eventos adversos. Eu acho que é muito importante e a gente precisa ser bem claro com quem vai ser vacinado, sejam os pais, seja a própria pessoa, né? Então, normalmente o que você quer? Eu quero dar um antígeno vacinal e isso vai desencadear uma resposta imunológica. Então, inicialmente, você vai ter uma inflamação, sabe? Isso faz parte da forma como o sistema imunológico vai reconhecer: olha, tem alguma coisa diferente aqui. E por causa dessa coisa diferente, eu vou desencadear uma série de ações que vão me fazer ter anticorpos, ter células de proteção. Então, essa inflamação acontece, né? Isso acontece, então, no local da aplicação, né? E isso é o quê? São as células chegando lá e falando: tem coisa diferente, vamos tomar uma providência a esse respeito. Então, isso acontece. Essa mesma inflamação pode gerar uma resposta sistêmica e vai dar febre e pode dar mal-estar, né? Pode fazer a pessoa ficar mais mole, a criança pode ficar sonolenta, né? Mas isso a gente sabe que pode acontecer. Então, isso faz parte da resposta inflamatória, tanto local quanto sistêmica. Uma outra situação que a gente tem são as vacinas vivas atenuadas. Então, a gente sabe, quando eu dou uma vacina viva atenuada, eu estou contando com a replicação desse vírus enfraquecido, dessa bactéria enfraquecida. Por quê? Porque isso vai proliferar e vai amplificar essa resposta. E, às vezes, por exemplo, no caso do sarampo, e na primeira dose, eu posso ter o que a gente chama de um sarampo vacinal. 5 a 12 dias depois da pessoa tomar a primeira dose do sarampo, ele pode ter uma febre que vai durar um dia e vai ficar pintadinho por um dia também e pronto. Isso é importante a gente saber,
né? Uma outra situação, a varicela. Então, às vezes, no local da aplicação, você pode ter algumas vesículas. Às vezes, elas podem estar um pouquinho distantes, mas vai ser coisa assim, 4, 5 vesículas. Mas a gente precisa saber reconhecer e eu preciso falar para os pais da criança que vai ser vacinada que isso pode acontecer, tá? Uma outra situação, e eu vou dar o exemplo dos zoster, né? As pessoas tomam zoster a partir dos 50 anos para quê? Para melhorarem a resposta celular de um contato que tiveram com a catapora, né? Ou a varicela quando eram pequenos. Só que eles mantêm os anticorpos. Esses anticorpos não são suficientes para evitar o zoster. Eu preciso de uma resposta celular. Mas quando eu dou a vacina, os anticorpos que eu já tinha se ligam ao antígeno da vacina. E, às vezes, levam a um quadro de uma reação vermelha, assim, uma hiperemia, uma vermelhidão, um edema, às vezes fica dolorido, que a gente chama de hipersensibilidade tipo 3. Ou seja, já tinha anticorpo, veio lá o antígeno e fez uma reação. Que pode acontecer, dura algum tempo e depois passa. Que outras reações eu posso ter? Muito raramente, porque eu faço vacina evitando que isso aconteça, eu posso ter uma reação alérgica. Posso ter uma urticária, em geral é de instalação rápida, logo depois da vacina. Por isso, se a pessoa tem alguma alergia antes de ser vacinada, ela precisa comunicar à pessoa que vai vaciná-la, né? Olha, será que tem algum problema? E a pessoa vai considerar se isso vai ter algum problema ou não. Por exemplo, quem é alérgico a látex? Algumas vacinas têm na tampa da vacina traços de látex e eu preciso escolher uma outra marca de vacina que não tenha esses traços de látex que podem desencadear uma reação alérgica. E, finalmente, muito, muito mais raramente, eu posso ter reações que a gente fala que são de autoimunidade, em que você monta uma resposta que vai, por exemplo, um anticorpo que faz uma reação cruzada com a sua bainha de mielina, que está recobrindo o seu nervo. E daí pode te dar uma reação, por exemplo, um Guillain-Barré. É algo muito raro, na imensa maioria das vezes acontece numa situação que não é de vacina, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer e que precisa estar vigilante para reconhecer e para poder ver se foi associado à vacina ou não. Excelente. Rosana, ainda dentro desse contexto, a gente tem visto muito na pediatria crianças alérgicas à proteína do leite da vaca, alergia ao ovo, e isso gera muita ansiedade nas mães. Eu queria que você comentasse sobre isso. Tem alguma recomendação especial na hora de vacinar essas crianças? Essa pergunta é extremamente útil, porque a gente não é incomum a gente ouvir a mãe falando, não vou dar vacina porque ainda não expus ao ovo. Bom, então vamos deixar claro, né, Helene? A única vacina hoje que, de fato, para uma criança que é alérgica ao ovo, ela precisa de uma recomendação especial, é febre amarela. Todas as outras vacinas, e quando eu estou falando isso, estou falando da vacina de gripe, estou falando da vacina que é influenza, estou falando da vacina tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Nenhuma dessas vacinas tem mais traços da proteína do ovo que possa causar algum malefício caso essa criança tenha alergia ao ovo. Então, vamos deixar claro, a única vacina hoje é a da febre amarela. E em relação às crianças alérgicas à lactose, menos problema ainda, né? Ótimo. Havia uma vacina no passado, etc., e essa vacina nem está mais entre nós. Então, o fato de cada vez mais a gente ter crianças sendo identificadas com alguma reação alérgica, de hipersensibilidade a esse tipo de proteínas, felizmente, não tem implicação na vacinação. Excelente. E Rosana, existe diferença de evento adverso quando olha para a faixa etária pediátrica versus não pediátrica? Olha, a maioria não. Pelos mecanismos que a Isabel acabou de explicar, a maioria dos eventos adversos que podem acontecer, a resposta imune é semelhante, né? É claro, tem algumas vacinas, o zoster eu não faço na criança, então é óbvio que o evento adverso a gente vai acabar vendo no adulto. Então, de uma maneira geral, eu te diria que não, né? O que eu acho que é sempre importante, a gente já falou, mas vamos enfatizar de novo, é as pessoas saberem, antes de ter o evento adverso, antes de ter a febre, a reação local, etc., que aquilo é possível de acontecer. Não só é possível, como é natural de acontecer. Existe uma porcentagem
porcentagem que vai ter. Espero que não tenha, mas se a pessoa tiver, ela vai, puxa, bem que me falaram, isso é normal, vou Sim. tomar lá o meu paracetamol, vou tomar lá alguma coisa e isso vai passar. Então, eu acho que é bem importante essa informação. Ótimo. E Maria Isabel, já que não é tão infrequente esses eventos adversos leves, que são frequentes realmente, como vocês bem comentaram, qual seria uma recomendação geral que os médicos podem dar para esses pacientes pediátricos? Então, eu acho que uma coisa importante é você poder explicar. Como eu falei, no caso, vai tomar sarampo, cachumba e rubéola, na primeira vez pode ter esse sarampo vacinal. Uma outra situação, por exemplo, das vacinas que você dá no privado, qual é a mais reatogênica? É a meningocócica B. Não é por isso que eu vou deixar de dar, eu preciso dar, mas a pessoa tem que estar preparada. Olha, a criança pode ficar sonolenta, pode ficar vermelho, pode. E isso passa, né? E eu posso fazer uma compressa fria, em geral é no primeiro dia que ela vai fazer efeito, né? Posso dar um antitérmico se tiver febre, né? Ótimo. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Tem uma outra situação, e daí passando pro adulto e pro idoso, né? Que é a vacina zoster, né? E eu tive uma paciente que teve uma reação importante, e ninguém tinha falado para ela que ela tinha tido. Ficou mal, ficou prostrada na cama, com dor, e depois ficou bem. Mas ela falou assim: doutora, vocês deviam falar, quando for tomar a vacina zoster, reserve um dia para você. Ou seja, se tiver uma reação, tudo bem, eu deixei para curtir essa reação. E se não tiver, ótimo. Mas o problema é a pessoa tomar a vacina e falar: ah, mas eu tenho que fazer isso, 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 e eu não estou conseguindo, certo? Então, acho que isso é uma coisa importante. E uma outra coisa muito importante também é você explicar para os pais, primeiro, porque teve a reação, não é que não vá fazer efeito a vacina. Muitas vezes me perguntam, e eu já falo, não, agora eu já sei, antes de me perguntarem, eu já falo. E a segunda coisa, mas nunca teve e agora teve. Então, sim, cada dose é de um jeito. Às vezes pode ter, às vezes pode não ter. E não quer dizer que porque teve uma reação importante a vacina zoster, ele precisa de 2 doses, que na segunda vai ter a mesma coisa, né? Então, isso é importante. E é importante que o médico reforce, ó, o esquema para a vacina ser eficaz, ela precisa de um esquema completo. Claro, se tiver uma reação gravíssima que contraindique, daí eu tenho que falar, não pode tomar. Mas isso é a exceção da exceção. Na prática, a gente tem que lembrar o paciente: olha, aconteceu, mas você precisa continuar a tomar a vacina e na próxima dose, muitas vezes, pode não ter nada. É muito esclarecedor isso e muito frequente esse tipo de pergunta. E aí, seguindo aqui nesse nosso bloco eventos adversos, a gente tem muitos ouvido falar sobre os eventos supostamente, relacionados à vacinação e imunização, os ESAVs. E eu queria que você falasse para a gente o que é o ESAV e se ele tem algum tipo de classificação, Maria Isabel. Isso. Então, antigamente a gente falava evento adverso, a gente fala até às vezes reação, mas o termo correto, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, assim, é ESAV, que é evento supostamente atribuível à vacinação ou à imunização. É uma coisa bem, um nome bem grande para poder dizer o quê? Qualquer reação que acontece na sequência de uma vacina que precisa ser avaliado, tá? Quando é uma coisa leve, você vai até tratar com antitérmico, observar e pronto. Mas a gente está falando do evento adverso, o evento do ESAV grave. Então, assim, o que é o ESAV grave? É aquele que leva à necessidade de internação, que pode estar associado a um abortamento, que pode levar a um óbito fetal, que pode necessitar pode levar a uma sequela, por exemplo, a paralisia infantil. Tanto que agora a gente não dá mais a gotinha justamente porque raramente eu podia ter uma paralisia pelo próprio vírus vacinal. Então, em todas essas situações, aconteceu alguma coisa, eu preciso notificar. E para que eu notifico um ESAV? Então, o que é notificar? É
enviar para a Notivisa, né? Então, é uma forma de notificar a Anvisa, que é um órgão regulatório, né, brasileiro, e também aos laboratórios produtores de cada uma das vacinas o que aconteceu. Então, eu notifico para desencadear uma pesquisa, né, uma investigação. Foi associado à vacina ou não? Daí eu vou dar aquele exemplo que a gente estava comentando e que eu acho bem ilustrativo. A pessoa foi tomar a vacina, daí depois atravessou a rua e foi atropelado. Teve que ser internado. Isso é um ESAV? É. Por quê? Porque eu tenho que ver por que ele foi atropelado. Será que era porque ele estava olhando no celular? Pode ser. Mas pode ser também que ele tenha tido uma convulsão, e essa convulsão tem a ver com a vacina. Então, se eu não disser, é algo grave porque ele foi internado, e investigar, eu não vou poder separar o que é alguma coisa que não tem relação com a vacina com alguma coisa que tem relação com a vacina. A gente usa muito o termo, né, Isabel, da relação causal e a relação Sim. temporal, Uhum. né? Ou seja, a relação temporal, e isso na Covid ficou, imagina, praticamente toda a população tomou vacina da Covid. E a vida seguiu e coisas aconteciam depois da vacinação. Então, tudo que acontecia depois, da vacina da Covid, Sim. né? Ou da própria doença, que também todo mundo teve. Então, isso é uma relação temporal. Todo mundo toma a vacina e depois a vida segue e alguma coisa acontece. A relação causal é quando eu falo, de fato, pós-estudo, investigação, e por isso que precisa notificar, se de fato aquele evento tem causalidade em relação à vacinação. Então, por isso que esses dois conceitos da temporalidade, né, o tempo depois da vacinação, e a relação causal com a vacina. Isso é muito importante, isso mostra a seriedade do processo de vacinação, porque a gente sabe o tanto que tem de dúvidas com relação a esse processo, desde a concepção da vacina até o momento que ela vai para o mercado. E quando você monitora um ESAV, eu queria escutar, Rosana, a gente tem órgãos regulatórios que acompanham esses ESAVs, esses registros, isso funciona bem aqui no nosso país? Sim, primeiro que você tocou num ponto super importante. As vacinas para estar no mercado, você tem anos de desenvolvimento, algumas muito mais rápido. A Sim. Covid foi uma necessidade sanitária, mas tem muitas vacinas que nós estamos falando de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento. E tem vacinas, HIV, tem zero vacina. Não é por falta de vontade, não é por falta de pesquisa, porque são vírus completamente diferentes. Então, uma vacina, quando você começa, você tem que ter estudos pré-clínicos, isso em geral a gente faz em modelo animal, né, para ver, primeiro, como é que é a segurança, certo? A hora que eu tenho uma vacina desenvolvida, qual é a segurança? Depois tem a fase 1, que é aquela fase que pouca gente, um grupo muito pequeno, para você de novo ver segurança, já falando agora nos humanos, e em geral, para ver resposta imune. Então, você vai ver a dose, se eu preciso de uma dose maior, uma dose menor, etc. Então, isso é o início. Daí tem a fase 2, que você já pega centenas de pessoas e vê de novo. Segurança, você viu que está desde os animais, Desde o né? início, Desde o é. início. Então, na fase 2, você vê de novo segurança, resposta imune em populações. E na fase 3, que na minha opinião é a mais importante, além de você ver que a vacina é segura, que ela induz a produção de anticorpos, ela de fato protege contra a doença. Isso chama eficácia. Então, eu comparo um grupo que toma vacina, um grupo que toma placebo e vejo se, de fato, apesar dela ser segura, ser imunogênica, ou seja, favorecer a produção de anticorpos, se ela, de fato, preveniu ou atenuou aquela doença. E a fase 4, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, é a vida real. Que não termina nunca. Não termina nunca. Ou seja, a vacina agora está no mercado, está sendo usada em milhares de pessoas. E como é que nós estamos indo? Alguma coisa foi diferente do que eu vi nos estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2? Então, assim, tudo isso para te falar que nós temos órgãos regulatórios extremamente sérios no país, né? A Anvisa é um exemplo para toda a América Latina. A Anvisa, os critérios da Anvisa são comparáveis com o do FDA, com o da EMA na Europa. E mesmo para a ESAV, nós temos sim órgãos, como a gente já estava citando, onde cada vez que você o que você não pode é deixar de notificar.
Mas quando você notifica, isto é levado muito a sério, avaliado para exatamente dar uma resposta, não só à população, mas todos nós, de que se há ou não relação daquela vacina com aquele evento adverso. E é isso que leva, por exemplo, a bula a ser constantemente Isso. modificada. Um evento que não era descrito, de repente começou a ser visto. Por quê? Porque em vez de vacinar milhares, eu passei a vacinar milhões. E lembrar que no Brasil, com 212 milhões de indivíduos, é isso que a gente faz. Então, aparecem eventos e a gente tem que saber, e isso serve então para o paciente, mas para todos os outros, e não só no Brasil, mas fora, porque toda vez que existe um evento, ele da Anvisa, ele vai para Uppsala, na Suécia. Então, toda a comunidade científica fica sabendo, olha, a gente tem de tantas doses aplicadas a uma situação em que aconteceu esse ou aquele evento. Então, é uma coisa que vai desde a pessoa que está lá investigando, né, e fez a vacina, até aquele que um médico que está na ponta, ou mesmo a enfermeira, olha que coisa estranha, eu estou vendo que eu dou essa vacina e tem aparecido um abscesso, e apareceu no outro paciente também. Então, isso é super importante. Tem o INCQS, que é um instituto, que vai ver, será que está contaminada essa vacina? Sabe? Então, tudo isso tem que ser visto. E você fala assim, mas será que acontece? Não, a gente muitas vezes vê e depois exclui, né? Não tinha relação. Mas para eu dizer não tem relação com a vacina, eu preciso de muita gente, tanto quem está fazendo a vacina, quanto o médico que reconheceu, o pesquisador que vai lá e discute, até chegar, né, na resolução final da Anvisa, é um caso ou não associado à vacina, e depois levar para fora do Brasil para todo mundo saber que esse evento aconteceu e como a gente lidou com ele. O processo é sério e seguro, né? Sim. E Rosana, existe algum canal de suporte ao colega profissional da saúde? Porque nem todo mundo tem essas habilidades no manejo de vacina. E não está isento de ter um paciente, conforme a gente muito bem falou, com possíveis eventos adversos ou exaves. Qual o canal de suporte para os profissionais da saúde? Olha, um dos canais, falando no grupo da ASA, né, que eu acho bastante interessante, primeiro que o paciente criança, antes de tomar a vacina, ele tem um questionário para responder. Porque você, através de uma investigação rápida, você já consegue eventualmente prevenir algum evento adverso grave que poderia ter sido prevenido se eu soubesse. Porque o paciente chega muito bem, como a Maria Isabel falou, mas está tomando alguma droga, alguma medicação imunossupressora, está fazendo algum tratamento. E a pessoa fala: você está bem? Não, tô ótima. E vim tomar uma vacina, sei lá, uma vacina viva, uma vacina de vírus vivo, que a gente sabe que existe uma certa limitação. Então, fazer um pré-vacinação é uma segurança para todo mundo. É uma segurança para o paciente, é uma segurança para nós que estamos vacinando, etc. Se acontecer algum evento adverso que não estava previsto naquela conversa que a gente teve com o paciente na hora, fala, olha, é capaz de você ter isso, aquilo, e não foi bem isso, ou a febre durou mais do que deveria ter durado, o NAM, no grupo da ASA, sim, dá este suporte e acolhe esses pacientes. Mesmo os colegas que estão nos ouvindo e, eventualmente, uma vacina nova, um produto novo, que ainda não tem o manejo, né? A gente chama isso de manejo, de um evento adverso, saiba que você vai ser acolhido, sim, no grupo da ASA através do NAM. Então, acho que isso dá uma segurança para todos, não só para o paciente, para nós também, que a gente quer saber o que está acontecendo, né, Sim. Isabel? E para os próprios colegas médicos. Excelente. Bom, nosso episódio está chegando ao fim. Eu queria Rápido. dizer para vocês que foi incrível, assim. Eu ainda teria inúmeras perguntas para fazer, porque é um tema que está em constante movimentação. Gosto de dizer isso. A vacina ela está em movimento. Então, está com inovação, novas oportunidades, mas a gente ainda tem muita oportunidade de fala para fazer uso do que já está na mesa e a gente ainda tem um caminho de informação para consumir. Então, vocês muito contribuíram para isso. E trazer esse papo sobre evento adverso em vacina, eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa deixa de se vacinar por temer um evento que está previsível, é esperado, está descrito
né? Então, eu queria primeiro agradecer imensamente a vocês. Eu aprendi bastante. E para finalizar, eu gostaria que a Maria Isabel deixasse inicialmente sua mensagem aqui para os nossos ouvintes que estiveram conosco até agora. Então, bom, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar sobre algo tão importante, né? E de lembrar, né, que um médico, mas também uma unidade de vacinação responsável é aquela que vai oferecer a vacina, vai avaliar o paciente e vai, uma vez decidindo vaciná-lo, vai acompanhá-lo, né, no pós-vacinal para ver, está tudo bem? Ah, ótimo, né? Ou não, durou mais tempo? Vamos ver como fazer. Então, é isso que a gente se propõe com a DASA, né? Dá bastante trabalho, a gente tem uma equipe de enfermeiras que estão ajudando e elas vêm, conversam comigo e a gente consegue com isso dar um atendimento de qualidade que a gente sabe que é importante. Vacina é algo muito importante, mas cada vez mais complexo e a gente tem que abordar dessa forma. Excelente. Rosana, suas mensagens? Não, eu acho que a mensagem é meio óbvio, mas é sempre bom falar, né? Que a gente aprende na repetição. A imunização, do ponto de vista da saúde pública, depois da água potável, é o evento mais importante. Imunização, vacinação e os antibióticos, lógico. Estou puxando aqui para a infectologia, mas são coisas que mudaram a história da humanidade, né? Você hoje, quando você fala que você diminuiu mortalidade infantil, melhorou expectativa de vida, melhorou expectativa de vida com qualidade, tudo isso, um dos pontos importantes dentro de tudo da prevenção, alimentação, atividade física, etc., mas um dos pilares é a vacinação. E minha mensagem final é ninguém perder essa oportunidade. Seja você como médico, seja você como paciente. Hoje, você pode vacinar na clínica, você pode vacinar em casa, você pode vacinar onde você quiser. O importante é você não perder aquela oportunidade. E se tiver qualquer dúvida, esclareça. Você está hesitante? Ótimo, é isso que a gente quer. A gente quer alguém que tenha dúvida para tomar a melhor decisão. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Fantástico, obrigada mais uma vez. E quero convidar todos que nos acompanharam a visitar as redes sociais da Zeduca e deixarem a sua opinião. Obrigada!